Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de novembro de 2023 do fundo Vino11 ao Vinci Offices, fundo de investimento imobiliário. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance dele aí no mês de outubro, fundo que caiu muito aí no mercado nesses últimos meses, né? Principalmente depois do desdobramento, fundo aí abaixo dos R$ 7,50 a cota, tá? Então a gente vai ver aqui algumas características. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho de notificações, deixa o seu like, é tudo de graça e você ajuda muita gente aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então, Vino11, fundo que eu não tenho em carteira, já tive lá em 2021, não tenho mais há algum tempo, né? Fundo que está aí com um dividendo mensal de aproximadamente 0,75, 0,80% ao mês. Está começando, inclusive, a ficar interessante o fundo, né? Mas tem aquela falta de expectativa de crescimento da receita, né? O que a gente tem visto aqui através dos relatórios gerenciais, né? A gente não vê expectativa de crescimento da receita nos próximos meses, tá? Já que o fundo está com uma pequena vacância no seu portfólio. Bom, para quem não conhece o fundo, ele é gerido pela Vinci Real Estate, administrado pela BRL Trust. O fundo tem desde novembro de 2019, VINO11 é o código de negociação na Bolsa, segmenta de lajes corporativas para investidores em geral. Fechou novembro a R$ 7,61, cota de mercado. Não sei como é que eles arrumaram esse 2 aqui, né? Já que não dá para comprar dessa forma no mercado. E o fundo aí hoje, dia 11/12, fechou aí aproximadamente R$ 7,40, R$ 7,45, bem abaixo aqui do valor patrimonial. E o fundo atualmente tem 144.500 cotistas. Se você é um desses cotistas, se inscreva aí que todos os meses a gente acompanha aqui o Vino11 através do seu relatório gerencial. O fundo tem taxa de administração, provavelmente aqui um fundo de mais de 1 bilhão em ativos, né? Mas o patrimônio líquido é um pouquinho menor, se não me engano. Então deve estar pagando aqui entre 1 e 1,10% de taxa de administração e gestão, e tem uma previsão de taxa de performance de 20% daquilo que exceder o IPCA e um spread de 6%, que é atualmente o benchmark do fundo. Destaques aqui do mês: dividend yield do fundo 9,6%, ele pagou aí quase 6 centavos, né? Quase 6 centavos, porque essa fração aqui é de 5,8 centavos, né? Ou 58 milésimos de centavo, acho que é isso aí. Valor implícito dos imóveis atualmente está em mais de R$ 12.725 por metro quadrado, né? Implícito dos imóveis, né? Então bem alto aqui o valor, inclusive. E o que a gente verifica aqui que 70% atualmente das receitas do fundo vem através de contratos atípicos. A gente sabe que o principal é aquele contrato da Globo, né? Iniciado lá no final de 2021, com aquela alavancagem alta que o fundo tem hoje. Aqui é a opinião do fundo, né, em relação ao cenário macroeconômico. Ele fala aqui com um monte de coisa, né? Inflação, juros externos, juros internos, então Selic, ciclo de juros. Então dê uma lida aí, baixa o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Para a gente não ficar com um vídeo muito longo, vou deixar na descrição para você baixar e fazer a sua leitura aqui, a visão da Vinci em relação ao mercado nacional e internacional. Atualizações gerais: o fundo mês de novembro anunciou distribuição, então, como eu falei, em torno de 5,8 centavos, né? Quem tem uma cota vai ficar difícil isso aqui, vai ter que provavelmente arredondar para 6 centavos, né? E o dividend yield de 9,6%, o fundo ainda tem uma reserva lá de distribuição de resultado não distribuído de 2,7 centavos ou 27 milésimos de centavo. E a expectativa de distribuição do fundo em dezembro, até dezembro, né? Então, até o próximo provento agora a ser distribuído, vai girar aí entre o que foi pago no mês de novembro e 66 milésimos de centavo. Bom, o fundo segue então com uma taxa de ocupação de 95%, um pouquinho mais, né, de 95%, 100% de adimplência. É característica do fundo, né, ter baixa vacância, e a adimplência do fundo eu nunca vi
inadimplência, na verdade, desde que eu acompanho o Vino 11, é mais ou menos 3 anos. E o que ele fala aqui, que 70% é vendido dos contratos atípicos, né, que tem uma garantia financeira ali em relação aos valores, né? Normalmente os contratos atípicos têm a garantia ali, não é garantia, mas tem uma previsão de cláusula de multa contratual que é todo o valor do contrato, independente do tempo, né? Que o contrato esteja aí, o valor até a última parcela do contrato seria a multa de rescisão. Normalmente os contratos atípicos têm essa característica. E a exposição máxima por contrato atípico, né, o restante dos 30%, é de 5% em cada um dos contratos, no máximo que ele tem disposição nos contratos típicos, que é regido pelo Código de Processo Civil, né? Código Civil, na verdade. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui, então, o valor por metro quadrado da ABL conservador, e fala aqui sobre o valor do metro quadrado da ABL dos ativos, na avaliação patrimonial mais de 15.800 por metro quadrado, e no valor de mercado, né, pela cota de mercado, está em torno de 12.725 por metro quadrado. Bom, isso aqui é só um detalhe aí da relação do valor da metragem de cada imóvel do fundo, né, uma metragem média, um valor médio, né, por metro quadrado de todo o portfólio do fundo. Falando aqui da performance dos resultados, o fundo em novembro teve um resultado de 3,3 milhões de reais, né, 4 centavos por cota. Esse é o resultado contábil, né? Porque ele fala aqui que foi impactado negativamente com o crescimento do prejuízo provocado pelo movimento pontual. Então, na minha visão, é um resultado, o contábil, o resultado contábil, né? E a receita dos imóveis foi de mais de 9 milhões de reais, só que o fundo tem uma despesa muito alta, despesa financeira principalmente, de mais de 3,6 milhões de reais, né? De receita financeira foi negativa por conta desse prejuízo aqui que ele fala, né? 1,3 milhões, e a taxa de administração 666, né? 666. Preocupado aqui com esse número, mais 666 mil reais de taxa de administração, gestão e escrituração. Resultado recorrente do fundo foi de 3,3 milhões. Resultado não recorrente foi de 20 mil reais. Então, o resultado final do fundo, basicamente a mesma coisa, né? E o fundo distribuiu 4,8 milhões de reais. Atualmente o fundo tem, então, um resultado acumulado não distribuído de 2,2 milhões de reais. Histórico de distribuição, então, teve uma queda nesse mês de novembro, né? O fundo segue numa tendência de queda de distribuição. É o que eu falo, o fundo tem pouca expectativa de aumento de receita. O fundo só tem aí menos de 5% do portfólio vago, né? Então, expectativa de crescimento de receita aí ainda é muito baixa, ainda mais porque ele tem uma alavancagem de longo prazo, né? Então, tendência é que o fundo permaneça nesse nível de distribuição, nesse nível de resultado por um bom tempo, tá? A não ser que os juros aí baixe, né? Os juros aí, a taxa Selic baixe bastante e a inflação fique controlada para aquelas despesas financeiras ali também serem mais estáveis. Aqui a expectativa de distribuição, como a gente já falou, então girando entre 58 milésimos e 66 milésimos de centavo. E na rentabilidade do fundo, teve uma rentabilidade até positiva, né? Então, porque outubro a cota estava mais baixa do que novembro, tá? Iniciou ali novembro a 7,60 e fechou a 7,61, então 0,2% de variação bruta da cota, pagou 0,8% de rendimento, então a rentabilidade no mês de novembro é 0,9%, um pouquinho mais alto que o IFIX. A gente vê que o valor da cota de outubro para novembro praticamente não se alterou, tá? Mas teve uma alteração maior agora quando a gente observa no início do mês de dezembro. A gente sabe que muitas das vezes o valor de mercado segue a distribuição, e como teve redução do valor da distribuição, também a cota teve uma queda imediata aí no mercado. Verifique que o Bovespa em dezembro foi bem alto, né? 12,5% de alta só em novembro do Ibovespa. E mais para baixo a gente vai verificar aqui as negociações. Então o fundo segue com o mesmo nível de negociação, né? Em média ali em novembro foi de 1,3 milhões de volume médio diário, né? Outubro foi 1,1, setembro foi 1,2, então mantendo ali a média diária de liquidez aí de negociação no mercado secundário. E o que a gente verifica é que nesse período aqui teve um aumento
da quantidade de cotistas, era a expectativa inclusive do fundo também, né, criar uma liquidez maior no desdobramento. O fundo desdobrou aí recentemente de de uma cota para 5 cotas, né? E aí então aumentou consideravelmente aqui a quantidade de cotistas desde que ele desdobrou. Na carteira do fundo, a gente observa que também o fundo tem uma alavancagem bem alta, né? Obrigações em imóveis de mais de R$500 milhão. O fundo tem 1,350 bilhão em imóveis, tem aplicações financeiras aqui que basicamente é o caixa do fundo atual, né, de 34 milhões, e o que dá aqui um PL de 898 milhões, estão pagando aquela taxa de 1,10% de taxa de administração e gestão, de acordo com o escalonamento que a gente viu lá em cima, né? E aqui a gente observa onde está, para quem não acompanha aqui ainda, né, no canal, os relatórios do Vino 11 conosco, mas ainda persiste aqui, né, é o que se observa, né, o contrato aqui com a Globo, né, do CRI, da aquisição lá do imóvel da Globo, com um contrato atípico com a própria Globo, né, e representa 71% das obrigações do fundo, essa aquisição ali da sede da Globo em São Paulo, IPCA mais quase 7% ao ano de prêmio de risco. Então vai até 2037, por isso que a expectativa aí realmente pelas reduções de obrigações, a expectativa de aumento de receita mas não vislumbra isso no curto prazo, caso o fundo não adquira, né, ou não tente realmente alavancar a receita, né? Essa aquisição da sede da Globo aqui não foi alavancagem porque a gente não observou aumento de receita com essa aquisição. Bom, indicadores operacionais, como a gente observa já desde que a gente acompanha aqui mais de 3 anos o Vino 11, ele tem essa característica de ter aluguéis médios menores que o mercado, então segue aí também esses aluguéis médios aqui menores do que se observa no mercado. E o que a gente verifica aqui também que taxa de ocupação pode ser por conta disso, né, ou da qualidade dos imóveis também. A ocupação sempre é maior do que a média de mercado também, a gente observa aqui muito mais acima, né? Já teve aí 100% de ocupação já há algum tempo. E a inadimplência líquida, nunca vi inadimplência no Vino 11, é uma característica muito positiva aí que a gente verifica atualmente. Dentro do portfólio, a gente verifica aqui tracejado quais são os contratos atípicos. Então, a gente vê que 70% dos contratos que são atípicos representam esses 4 imóveis, né? São contratos atípicos, o restante contratos típicos, que representa 30% da receita do fundo. Comunicação e mídia é o principal, né, o segmento, depois do financeiro. E a concentração por cidade, a gente verifica que em São Paulo, 69% dos imóveis estão em São Paulo, e 31% no Rio de Janeiro. 7,7% é o prazo de vencimento médio dos contratos, só 74% dos imóveis, dos contratos, tem vencimento a partir de 2027, né? Expectativa aí no médio prazo, né? Verifica que as receitas aí 75% praticamente vencem só no médio e longo prazo. E dentro dos índices de reajuste, o fundo vai ter um reajuste maior agora em dezembro das suas receitas. A única expectativa de aumento de receita que a gente vê é através das atualizações inflacionárias. Então, 65% da receita vai ser atualizada ou indexada, reajustada, como você quiser, agora no mês de dezembro, toda pelo IPCA médio, que está em torno de 4,4%, né, 4,2% nesses últimos 12 meses. E aqui a localização dos imóveis, nada mudou, tudo no mesmo lugar, não teve aquisição, não teve venda, então todos os imóveis estão localizados aí, os 10 imóveis do fundo, né? Não teve ali alterações em relação aos últimos relatórios gerenciais. Então é isso. No relatório gerencial do Vino 11 aí não teve muitas alterações, teve sim redução na distribuição, o que ocasionou agora em dezembro a queda do preço de mercado. A gente sabe que na maioria das vezes aí o preço segue os dividendos, né? Infelizmente, mas a gente verifica aqui alguns fatores positivos, né, no Vino 11, que dá um pouquinho de estabilidade aí para quem investe no fundo, ok?
Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aí no canal, deixe suas opiniões aí nos comentários do vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.